Bom dia! 14 de agosto de 2021. Começa agora o nosso Band Empresarial. Vamos ter hoje uma entrevista com Emerson Gasparetto. Ele é diretor de negócios hospitalares e oncologia da DASA, essa companhia que comprou recentemente a AMO e o Hospital da Bahia. Vamos ver o que essa empresa está trazendo de fantástico aqui para nós, soteropolitanos e baianos. Eu sou Azevedo Filho e o Band Empresarial está começando agora. Bom dia! Começa agora o nosso Band Empresarial e, como havia dito, vamos ter uma conversa com a DASA, exatamente na pessoa do seu diretor-geral de negócios hospitalares e oncologia, Emerson Gasparetto. Bom dia, Emerson. Prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Bom dia, Azevedo. O prazer é todo meu. Pronto, e aí vamos conversar aqui com o nosso telespectador, Emerson. Primeiro, o que é a DASA, né? Aquisições bastante importantes aqui na nossa Salvador, na nossa Bahia, mas muita gente se perguntando de onde vem a DASA, de que se nutre. Bom, Azevedo, a DASA tem uma história já, considerando todas as empresas que compõem a DASA, ela tem uma história de mais de 70 anos no Brasil. A empresa começou como uma empresa de laboratórios de análises clínicas e diagnóstico por imagem. Foi o primeiro IPO, a primeira empresa de saúde a abrir capital na Bolsa em 2004. Nossa! A empresa depois passou por um tempo de gestão até 2010, quando a família Bueno comprou o controle da empresa. E agora, em 2021, nós fizemos o re-IPO da empresa, né? A gente voltou... Não, a gente fez um re-IPO, porque a empresa tinha um free float super baixo, era menos de 0,5% das ações. E nesse caminho todo, a empresa começou a olhar que, mesmo sendo a maior empresa da América Latina de diagnósticos, né, e uma das 5 maiores do mundo, a gente não cuidava das pessoas de forma integrada. Então, o nosso papel na saúde, ele era um papel muito focado no diagnóstico, né? Nos exames. Mas a gente não tinha papéis em outras áreas da saúde, como hospitais, como clínicas de atendimento primário, secundário. E aí vem que em 2019, no final de 2019, a família Bueno tinha uma empresa de hospitais, que tinha 6 hospitais, e nós fizemos a fusão da DASA Diagnósticos com essa empresa de hospitais, que à época tinha 2 hospitais em Brasília, 2 no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. Isso foi no final de 2019. Também adquirimos algumas empresas de cuidados integrados de saúde, empresas que fazem gestão da saúde. Compramos também algumas startups que olham para algumas etapas do cuidado das pessoas, e aí em 2019, 2020, fizemos toda essa integração dessas empresas todas, montando o que é hoje o nosso ecossistema de saúde. Obviamente que no início de 2020, quando a gente começou esse processo, veio a pandemia e tivemos que parar isso para combater a pandemia, para atender as pessoas, fazer os exames, cuidar das pessoas nos hospitais. E retomamos a nossa estratégia de fazer o que é hoje já, contando o número de usuários, o número de brasileiros que passam pela DASA hoje. Nós somos o maior ecossistema de saúde do Brasil, com 20 milhões de brasileiros passando pelos nossos hospitais, laboratórios e clínicas todo ano. Então, hoje... 20 milhões. A DASA em quantos estados isso a gente está falando, Emerson? Nós estamos hoje em 145 cidades em 14 estados no Brasil. Certo. Isso você já conta, e a gente vai iniciar pelo esse processo, já conta as recentes aquisições aqui, nossa Salvador, o Hospital da Bahia e a AMO, já está nesse número dos 20 milhões. Então. Já está. A nossa história com Salvador e com a Bahia, ela não é recente, ela é antiga. Nós fizemos a parceria com o laboratório Imaging Memorial,
em 2010, início de 2010, final de 2009, início de 2010. Há mais ou menos 4 anos atrás, a gente fez a parceria com o Laboratório Leme, também melhor laboratório hoje de Salvador. Em muitos locais, Também já está está... muito bem localizado, em todos os locais, uma Exato, expansão espetacular. exato. Essa expansão já foi após a nossa aquisição, com o apoio da doutora Mala e do Dr. César Araújo, que são os nossos 2 diretores médicos hoje em Salvador. Então, a nossa história é antiga. E aí, obviamente, a gente está muito feliz nesse momento com a integração ao nosso grupo da AMO, né? Um dos maiores grupos de oncologia do Brasil, e do Hospital Bahia, que tem uma história tão tradicional na Bahia. A gente tendo, então, o braço de diagnóstico, o braço de oncologia, o braço de hospitais, formando o que a gente acredita que é a forma de entregar a saúde de verdade, que é com uma operação integrada, né? E aí, Emerson, me fala um pouquinho do seguinte, o que motivou no caso dessas 2 aquisições, né? Você fala muito das questões hospitalares e, é claro, evidentemente, um dos seus segmentos, a oncologia. O que é que motivou a DASA nessas 2 aquisições? Olha, alguns fatores. Primeiro, tanto o Hospital Bahia quanto a AMO, eles têm uma visão de cuidado integrado muito parecida com a nossa. O propósito deles, se você olhar o Hospital Bahia, se olhar a AMO, eles também fazem isso. Eles têm diagnóstico, eles têm tratamento. Então, novamente, olhando a pessoa quando fica doente, ou talvez até antes dela ficar doente, em toda a etapa do seu cuidado. Então, a AMO tem clínica de atendimento primário, ela tem clínica de atendimento secundário, ela tem radioterapia, ela tem quimioterapia, ela tem diagnóstico, o hospital também. Então, primeiro, o alinhamento estratégico de propósito que esses 2 grupos têm em relação a gente. Segundo, a excelência técnica que eles têm. Se você olhar as certificações que a AMO e o Hospital Bahia tem, estão entre as melhores do Brasil. Então, fazem medicina com qualidade, que é uma premissa para a gente. E o terceiro ponto, que é muito relevante, tanto a AMO quanto o Hospital Bahia focam muito em pessoas, né? Você vê que são o corpo clínico, né? O corpo assistencial, enfermagem, médicos, são os melhores que a gente tem nessa região. E isso para a gente é muito importante, porque quem entrega no final do dia a saúde às pessoas são os profissionais de saúde, né? O nosso papel de criar as estruturas, de criar as conexões, de trazer a inteligência de dados, a conectividade, são meios para essas pessoas entregarem a saúde que as pessoas precisam, né? E talvez daí todos nós aqui, soteropolitanos e baianos, né, porque vêm em busca da assistência dada por essas 2 instituições tão importantes aqui, ficamos apreensivos nesse sentido, de saber, na curiosidade, né, de saber dessa junção, até pelo tudo que você disse, do excelente atendimento que todos nós temos em cada uma dessas instituições, no quanto nós demandamos e num ponto tão vital que é a saúde. E aí vem o que você fala, talvez aí eu possa fazer esse link, Emerson, com o DASA Educa, ou seja, nesse contexto que houve aí, que você até se referiu, da pandemia, os profissionais de saúde, as pessoas estão fazendo aí um papel fundamental, como readaptar, como qualificar essa equipe tão grande hoje que vocês têm. Excelente. Azevedo, a pandemia, ela foi muito dura com a gente, ela foi muito dura com as pessoas, ela foi muito dura com os profissionais de saúde. Nós perdemos muitos brasileiros, isso é muito ruim. Contudo, ela deixou alguns aprendizados, né? A telemedicina explodiu durante a pandemia. A questão do cuidado integrado e da forma de se cuidar das pessoas mudou. E uma coisa que foi muito importante, que eu falo o tempo inteiro, durante toda a pandemia eu estive na linha de frente, liderando o comitê de crise da pandemia dos nossos hospitais, dos nossos laboratórios, indo lá dentro do CTI, vendo os pacientes, falando com as enfermeiras, com os médicos. E uma coisa que para mim ficou foi a importância que tem o profissional de saúde no cuidado às pessoas, né? A gente fala muito em tecnologia, a gente fala muito em infraestrutura,
mas assim, no final do dia, o toque na hora do cuidado, né, a atenção de uma pessoa conversando com você quando está doente é muito importante. Então, o que a gente também, na pandemia, a gente usou muito foi, nós precisamos cuidar das nossas pessoas porque elas cuidam dos nossos clientes, né? Então, tratar com transparência e dizer, olha, nesse momento a gente está com medo, a gente não sabe o que vai acontecer com esse vírus, nesse momento a gente sabe o que vai acontecer, isso vamos poder fazer, isso aqui não. Então, assim, a cultura e o impacto na cultura que a gente precisa para entregar uma saúde de verdade, o peso do profissional de saúde foi realmente muito revigorado durante a pandemia. E aí, obviamente, a gente lançou o Das Educa como uma plataforma digital totalmente de graça para o Brasil inteiro, com todo o conteúdo que a gente gera. Para você ter uma ideia, a gente faz anualmente uma média de 750 eventos médicos, é mais do que Nossa. 2 eventos médicos por dia. Isso gera conhecimento, então isso tudo distribuído de forma gratuita. Todo o nosso trabalho de inteligência de dados, inteligência artificial, nós lançamos o primeiro algoritmo que faz leitura automática de tomografia do pulmão dos pacientes com Covid, de graça, para 100% da população brasileira. Nossa. Então, assim, Isso é importante demais. isso foi uma coisa que impactou demais e eu entendo hoje, quando eu vou aos nossos hospitais, aos nossos laboratórios, eu vejo o brilho nos olhos das nossas pessoas em outro patamar. Os nossos colaboradores, os nossos guerreiros aí do fronte da saúde retomaram o orgulho de estarem trabalhando com saúde. E aí eu vou tocar num ponto que é uma coisa que sempre me deixa muito intrigado, viu, Anderson? Que é a questão dessa digitalização, dessa automatização, ou seja, o tech entrando muito forte no momento da saúde. E o que a gente percebe é que aquele nosso modelo antigo, da minha idade, não da sua, você é mais jovem, eu já estou perdido aqui nas idades, viu? Mas o que eu digo também é aquela questão do touch, né? Ou seja, como é que consegue se conciliar, porque a saúde demanda muito esse touch, esse estar junto, a parte clínica e todo esse manancial para aproveitar a inteligência artificial e tecnologia. Mas você vai responder isso para mim, por favor, logo após o nosso break, que a gente vai para um rápido intervalozinho e a gente volta já já com Emerson Gasparetto, da DASA, hein? Está chegando aqui através da AMO e também já chegou, né? Antigamente também através do nosso querido Hospital da Bahia. Fique com a gente. Pois é, gente, já estamos de volta aqui com Emerson Gasparetto, que ele é diretor-geral de negócios hospitalares da DASA e também de oncologia. E estamos falando aqui sobre essa questão do crescimento da saúde, digitalização, tecnologia, inteligência artificial. E estamos falando também daquele cuidado antigo, do touch, daquela questão clínica, daquele clínico geral. Como conciliar numa empresa do tamanho, numa companhia do tamanho da DASA, esses dois confrontantes, podemos dizer assim. Olha, Azevedo, isso é uma coisa muito especial que está acontecendo, né? A gente vê com a evolução da medicina a quantidade de informações que a gente tem sobre a saúde das pessoas hoje em dia, né? Isso não existia no passado. Hoje, com a quantidade de exames que você tem, o histórico que você pode ter, a quantidade de informações da tua saúde, ela é muito grande. Quando você chega na frente do seu médico, você sentiu uma dor de cabeça, você foi no neurologista, ele não te conhece, ele nunca te viu na vida. A primeira coisa que o médico tem que fazer é o que a gente chama de amnese, entender toda a sua história. Quando que você nasceu, como é que você nasceu, doenças que você teve, doenças na sua família, todo o seu histórico. E isso toma um tempo muito grande do médico. Além disso, com a informatização da saúde, ele tem que lançar esses dados nos sistemas, o que toma também tempo dele. E aí tem um desenho que em toda a apresentação que a gente vai falar sobre o cuidado e a forma de entregar o cuidado às pessoas, o menino foi com a mãe ao médico e ele ficou desenhando no chão o ambiente que ele estava. E ele desenhou o médico de frente para o computador, de costas para a mãe, mostrando como é a medicina que a gente está fazendo hoje, porque é muita informação, é muito dado, é uma carga de trabalho para o médico muito grande.
E aí a gente se provoca, como que a gente pode melhorar isso, né? E é facilitando o acesso a esses dados, né? Perfeito. Então, se fala muito, a inteligência artificial vai substituir o médico. Isso é besteira. A gente está usando inteligência artificial como rotina hoje dentro do grupo e não tem nada a ver com substituição de médico. Pelo contrário, é como que eu mastigo essas informações desse paciente e entrego isso para o médico de uma forma que o trabalho dele não seja fazer perguntas somente e lançar essas informações das perguntas no computador, mas virar para a paciente lá, que o menininho desenhou, de costa para a mãe, de frente para o computador, e fazer o que você falou, tocar na paciente. Né? Meu pai teve câncer e a gente foi até um médico e a gente sentou com o médico pegou os exames dele, ficou olhando os exames, voltou, falou, realmente o que você está fazendo de tratamento é isso mesmo, o que está se propondo é isso mesmo, está aqui, ok, pega essa receita e vai embora. E quando eu saí da sala, meu pai virou para mim e falou assim, Emerson, vai cair meu cabelo? Entendeu? Então, assim, É a esse gente conseguir. cuidadozinho, aquelas perguntas que É isso. acolhe a pessoa naquele momento de aflição muito grande, É como isso. uma doença tão ainda mística, né? Que eu chego a dizer assim, né? Porque com tanta evolução, tanta coisa, muita coisa sendo descoberta, ela está aparecendo cada vez mais, a tecnologia está ajudando em ter um diagnóstico mais cedo, talvez por conta disso a gente veja tantos casos, mas é uma doença que ainda aflige muito com o emocional, com as perdas, essas coisas, né? Exato. Se a gente conseguir, com inteligência de dados, com inteligência artificial, que a gente já investe nisso há 6 anos, Azevedo, e muito investimento de longo prazo. Se a gente conseguir facilitar o cuidado que os médicos, os profissionais de saúde dão às pessoas, para que eles tenham mais tempo de responder para o meu pai se o cabelo dele vai cair ou não, e de tocá-lo durante o atendimento, a gente já está tendo um super uso de todas essas tecnologias. Que show, que show. Emerson, e aí eu venho conversando com o Herman Gasparetto, da DASA, me fala um pouquinho sobre outro ponto que me deixou bastante curioso também em relação à DASA, ou seja, apesar de ser uma companhia capital aberto, ela também está aberta a participar dessa evolução dela, né? Com certeza não vai ficar somente nesses dois, Hospital da Bahia e AMO aqui, Leme que já está, tem outros locais que estão aí abertos e que, de alguma forma, para o nosso público, que é um público empresarial, né, de investimento também, a DASA se propõe a receber esses investimentos e cada um de nós participar desse crescimento dessa companhia, né? Exato. Bom, primeiro, Azevedo, exatamente o que você falou, né? Como eu falei, no final de 2019, nós fizemos a fusão com a empresa de hospitais. O primeiro semestre de 2020, ficamos 100% focados no combate à pandemia. E no segundo semestre de 2020, iniciamos o nosso plano de aquisições. E completando hoje, 28 de julho, um ano depois, nós já pulamos de 6 para 16 hospitais, foram Nossa, 10 novos hospitais nesse período de um ano. O Nordeste é uma praça muito relevante para a gente, além do Hospital Bahia e da AMO, ainda sujeito à aprovação do CAD, a gente tem a aquisição do Hospital São Domingos, em São Luís, no Maranhão, que é um hospital espetacular. E a nossa estratégia não é sair comprando hospital, é montar o nosso ecossistema de saúde, né? É a tese que a gente acredita, é a forma de entregar a saúde que a gente acredita. E a empresa tem um super compromisso com transparência e com governança corporativa. Como eu falei, capital aberto desde 2004, primeira empresa do setor de saúde a abrir capital. E agora, a gente, né, fez o re-IPO e estamos no segmento novo mercado da B3, que reúne as empresas com maior padrão de governança corporativa, né? Quem faz essa relação com os investidores e com os acionistas é o nosso time de relação com investidores. O kit investidor que está no nosso site à disposição são os principais números da empresa, que mostram o trabalho que a gente tem feito. E, obviamente, sendo uma empresa de capital aberto, qualquer pessoa física pode investir na empresa. A nossa ação é denominada DASA 3, para quem tenha, sem dúvida, interesse. perfeito, perfeito. E o que é que a gente pode esperar e que caminhos você acha que
a medicina está caminhando, Emerson? Você que está nessa companhia tão gigantesca, o que é que a gente pode esperar da companhia, evidentemente, nos seus planos aqui em Salvador e na Bahia, e evidentemente de que rumo você pode dizer assim que a saúde está se encaminhando? Olha, Azevedo, a gente hoje fala em cuidar primeiro de forma integrada, né? Você não pode fazer o exame no lugar, a cirurgia no outro, a consulta no outro, porque aí você fica perdido no sistema. Isso gera repetir exame desnecessário, fazer consultas necessárias, isso gera desperdício para o sistema que está super desafiado em termos de eficiência. Então, a gente acredita num modelo de saúde que faz o cuidado integrado, desde que você nasceu. Eu tenho todo o seu histórico, eu acompanho você durante a sua vida toda. E com a quantidade de dados hoje que existem nesse nosso ecossistema, são 300 milhões de exames por ano, são 20 milhões de brasileiros que passam, CPFs únicos que passam pela nossa rede todos os anos. A gente tem conseguido, com essas informações que a gente tem, fazer uma medicina mais preventiva e preditiva. Então, eu descobri hoje, com inteligência de dados, com inteligência artificial, que você vai ficar doente antes de você ficar doente e fazer essa intervenção antes. Então, a nossa grande tese em oncologia, por exemplo, não é fazer o melhor diagnóstico, é fazer o mais cedo possível. Porque quanto mais cedo você tiver o diagnóstico de câncer, por exemplo, maior a chance de você ter uma sobrevida maior, maior a chance de você sobreviver e, com certeza, os teus custos, os teus gastos com tratamento vão ser mais baixos. Então, a gente vê um futuro, uma medicina que cuida você durante toda a vida, que cuida de você preventivamente, né? Eu previno, eu evito que você tenha a doença e que ela faça isso de forma personalizada. E isso tudo tem muito a ver com um braço muito forte dentro da nossa companhia hoje, que é a medicina genômica, né? Nós lançamos em 2017 a GeneOne, uma empresa de genética lançada do zero aqui no Brasil, com os melhores equipamentos, com os melhores profissionais de genética, que é hoje a maior empresa da América Latina de genética. Então, cuidados integrados, olhando a pessoa em toda a sua vida, de forma preditiva, preventiva e personalizada. O quanto antes eu identificar a tendência daquela pessoa, o risco daquela pessoa de ter a doença, eu faço a intervenção e eu cuido dela. Vai ser menos impactante o tratamento, vai ser mais simples, as chances dela se ficar curada são maiores e os custos são menores, o que é bom para o sistema de saúde como um todo. E essa questão do custo é outro ponto que hoje também há uma grande discussão, né? Ou seja, os planos de saúde que participam disso, muitas vezes com valores extremamente duros. Você tem hoje uma população envelhecendo mais, então demandando muito mais dos serviços de saúde, automaticamente demandando dos planos dos hospitais. Esse ecossistema financeiro também, de alguma forma, tem um caminho de solução, talvez aí atrelado a essa tecnologia, a esses dados que você fala, Emerson? Totalmente, totalmente. A nossa solução, né, quando fala assim, quem acessa nosso serviço são os pacientes, mas são também as operadoras. A gente oferece essa rede integrada para as operadoras de saúde. Então, as operadoras de saúde de Salvador, por exemplo, nesse caso, da Bahia, elas terão acesso à nossa rede integrada e o que é feito com eles é exatamente mostrado isso. Assim, olha, quando eu só faço a cirurgia, quando eu sou uma empresa que só faz cirurgia, eu faço cirurgia, é o meu papel. O nosso papel não é fazer cirurgia. O nosso papel é tentar evitar a cirurgia, ou tentar fazer a cirurgia de forma mais precoce possível. E com isso, mostrando para a operadora que ela vai economizar com isso e o cliente dela vai ter um cuidado melhor, com desfecho melhor. Então, dessa forma, a gente entende que a gente vai dar mais eficiência para o setor de saúde como um todo. Entendi perfeitamente. E, Emerson, para a gente poder ir funilando aqui a nossa entrevista, o que é que a gente, baiano, pode esperar de tudo isso que a DASA tem para os nossos equipamentos recém-adquiridos, Hospital da Bahia e AMO. E sempre existe um período de adaptação, de cultura, de aculturamento, as pessoas que aqui estão, de que forma isso vai se proceder?
Olha, Azevedo, eu me sinto muito confortável falar sobre isso porque eu não preciso prometer nada. Eu posso propor às pessoas que olhem o que aconteceu com o Image Memorial e com o Leme, né? Como você mesmo falou, o Leme fez uma super expansão, reformou todas as unidades, dobrou de tamanho em relação ao número de unidades. Então, é isso que pode se esperar, né? Tanto a Amo quanto o Hospital Bahia são duas empresas sensacionais, com pessoas sensacionais. Se a gente puder não atrapalhá-los no cuidado que eles fazem às pessoas e pudermos agregar investimentos para que eles possam expandir, para que eles possam ter mais tecnologias. Eu brinco que quando a gente tem um parceiro para o Grupo DASA, eu falo assim, olha, tem muita coisa que a gente faz corporativamente, né? Então, como se falou, o DASA Educa, que é a nossa plataforma de educação, o DASA Inova, que é o nosso laboratório de inteligência artificial, a nossa plataforma de pesquisa, de ensino e pesquisa. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente desenvolveu para a DASA, para o Brasil inteiro e para a América Latina, né? A gente está na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, em outros países também, e fala assim, ó, isso aqui está à sua disposição. Então, eu estou indo, segunda-feira eu vou estar na Bahia e a gente vai começar a apresentar tanto aos líderes das companhias quanto às nossas lideranças médicas, nossas lideranças essenciais, tudo aquilo que a DASA tem. O que vai ser usado ou não vai depender do que fizer sentido para a população baiana, é aquilo que os nossos médicos, os nossos colaboradores entenderem que gera valor. O que a gente fica mais feliz é ver que o propósito dessas empresas é muito alinhado com a gente e que as pessoas que trabalham nelas são pessoas sensacionais, são pessoas espetaculares, muito parecidas com aquilo que a gente tem na companhia como um todo. Então, podemos esperar mais tecnologia, mais infraestrutura, expansão. Com certeza é o modelo que a DASA trabalha e, como eu falei, não estou prometendo isso porque a gente pode ver isso no Leme e no Image Memorial. É isso aí, minha gente. Emerson Gasparetto, diretor-geral de Negócios Hospitalares e Oncologia da DASA, essa companhia recém que chegou aqui adquirindo recentemente o Hospital da Bahia e a nossa querida Amo também. Então, a você, Emerson, um bom trabalho, que eu digo muito, que boa sorte a gente deseja para quem não se prepara, e você, pela entrevista, mostra que está extremamente bem preparado, a DASA bem preparado, e todos esses equipamentos aqui para fazer um belo serviço a todos nós, soteropolitanos e baianos. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso Band Empresarial. Muito obrigado, Azevedo. Foi um super prazer e um ótimo dia para todos vocês. É isso aí, minha gente. Emerson Gasparetto, DASA, aqui em nossa Bahia. Esse foi o Band Empresarial, que vai encerrando, mas se você não assistiu, vai lá em nosso YouTube, no Band Empresarial, e assiste essa entrevista fantástica com essa companhia que está chegando, mais uma vez adquirindo novos equipamentos aqui para a saúde do nosso baiano. É isso aí, gente. Mas sábado que vem a gente está de volta, às 10 horas da manhã, aqui na telinha da Band. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.